Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a experiência governativa do Partido Socialista, da sua maioria absoluta, aproxima-se do fim. Dentro de poucos meses, os portugueses farão a avaliação dessa prática governativa. Mas em poucas áreas de governação, a experiência se mostrou tão desastrosa e tão desastrada como na área da educação. E porque o Partido Socialista sabe disso, lança mão de todos os expedientes e recursos para maquilhar os seus falhanços e intimidar os seus críticos. É essa a receita dos responsáveis políticos da educação para tentar sobreviver até ao final da legislatura. Propaganda para iludir a opinião pública e ameaças para quem tem combatido a política educativa do Partido Socialista. Ameaça aos professores que combateram esta farsa que o Governo chama avaliação de docentes. Destituiu o Conselho Executivo de uma escola que era uma referência de qualidade, Santo Onofre, por não ter acompanhado entusiasticamente a política da Sra. Ministra. Enviou a Inspeção-Geral de Educação às escolas onde os presidentes dos Conselhos Executivos desmascararam a fabricação estatística da suposta redução de faltas. E soubemos agora, esta semana, de mais 2 casos de abuso e intimidação, um em Castelo de Vide e outro em Faf. A recolha de imagens e depoimentos de crianças na escola de Castelo de Vide, na base de um pedido do Ministério da Educação e usadas depois no tempo de antena do Partido Socialista, é o mais indignante episódio. A instrumentalização das vozes e das imagens das crianças para propaganda política, sem autorização dos seus pais, é um ato grave, ética e democraticamente grave. É um bom sinal que José Sócrates, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, tenha endereçado, em nome do PS, um pedido formal de desculpas aos pais. Mas José Sócrates, primeiro-ministro, tem agora que se empenhar em esclarecer totalmente esta triste história, porque o que está por esclarecer é a intervenção do Ministério da Educação em todo este processo. A Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide já garantiu por diversas vezes que a escola foi contactada pela Coordenação Regional de Porto Alegre da Educação e por um telefonema do Ministério da Educação para fazer a recolha de imagens. E foi dito, enganosamente à escola, que essa recolha de depoimentos se destinava a uma finalidade pública. Trata-se, portanto, de uma utilização abusiva da autoridade e da tutela dos órgãos de governo para propaganda partidária. Para que o arrependimento do Partido Socialista faça sentido e seja sentido, tem agora que apurar como foi possível desrespeitar um princípio central num Estado democrático. Os recursos e a autoridade do Estado e do Governo eleito não são propriedade do partido que sustenta o Governo. E, sinceramente, Srs. Deputados, a democracia portuguesa já viu muita instrumentalização governamental dos recursos públicos para campanhas eleitorais. De carros a helicópteros, já pensávamos ter visto tudo. Mas nunca se tinha usado a escola pública e as suas crianças para fazer tempos de antena de campanha eleitoral. É inédito. É por isso que a intervenção de estruturas e responsáveis do Ministério da Educação nesse contacto enganoso com a escola tem que ser totalmente esclarecida e as responsabilidades assacadas, como ontem defendeu o Bloco de Esquerda. Só assim se pode fazer justiça ao que aconteceu. Menos do que isso, são desculpas de mau pagador. Em Faf, o estilo utilizado foi outro. Deixou cair a propaganda e vale a ameaça e a intimidação. As descrições dos interrogatórios levados a cabo pela Inspeção-Geral da Educação aos alunos que protestaram contra a visita da Ministra da Educação fazem lembrar outros tempos. Dizia uma aluna ao Jornal de Notícias a 6 de março, fui ouvida por um inspetor que, com um ar intimidatório, fez uma série de perguntas e todas no sentido de incriminarmos os professores. Incriminar os professores, Srs. Deputados, esta lógica de interrogar e de fabricar a denúncia é chocante como procedimento numa escola pública. Mais ainda, quando essa intenção é levar a denúncias contra professores e quando os alunos sempre assumiram a autoria e a mobilização para o protesto contra a Ministra da Educação. Das duas, uma, ou houve atos ilegais nessa manifestação e então a Inspeção-Geral de Educação não tem autoridade para intervir, ou não houve e então a Inspeção-Geral de Educação também não tem nada a fazer na escola secundária de Faf.
O que não pode ser aceito na escola pública democrática é este clima intimidatório de interrogatórios, com alunos a serem chamados um a um durante os períodos das aulas, com intenções de favorecer denúncias contra professores da própria escola. O que não pode ser aceito é a instrumentalização da Inspeção-Geral de Educação para intimidar uma comunidade escolar, mesmo que esta tenha utilizado práticas pouco recomendáveis para contestar a política educativa deste Governo e os seus responsáveis. Percebe-se bem. A nova estratégia do PS na área da educação é que quem se mete com a Ministra da Educação leva. Serve para todos. Professores, alunos, conselhos executivos, levam todos. E nas escolas, senhores deputados, agudiza-se o clima de intimidação e claustrofobia. Vive-se a sensação de desmotivação e de fabricação política de resultados. Vive-se a desilusão de se terem somado novos problemas sem nunca se ter respondido às velhas carências e dificuldades do sistema educativo. Ameaça e propaganda é tudo o que resta ao PS na área da educação. Falharam. Falharam perante o país e as exigências da atualidade. É tempo de perceberem que a propaganda e as ameaças não podem esconder esse déficit. É sobre o falhanço da política educativa do Governo que os portugueses continuam à espera de um pedido de desculpas do Partido Socialista.